Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia na Semana de Gestão de Carreira. Hoje o nosso tema é carreira corporativa e muitas vezes quando a gente pensa em carreira corporativa a gente pode pensar, poxa, será que deve ser trabalhar num ambiente como esse? Será que eu tenho o perfil? A gente escuta dizer, pô, no ambiente corporativo é tudo muito engessado, os processos são muito travados, ou então que o crescimento no ambiente corporativo demora demais. Para a gente conversar um pouco sobre isso, nós convidamos aqui o Márcio Fernandes, que aos 36 anos assumiu a presidência da Elektro, uma das maiores empresas de distribuição de energia elétrica do país. Em 2014, o Márcio foi eleito como o melhor líder do Brasil pela Você S.A., sendo a Elektro considerada 5 vezes como a melhor empresa para se trabalhar. Márcio, obrigado por você estar aqui. Eu que te agradeço o convite, Caio. Valeu. Pessoal, só um lembrete. Como essa entrevista está sendo gravada, todas as perguntas e comentários que vocês tiverem, mandem para o nosso e-mail equipe@carreira21.com, que a gente vai responder para vocês durante a semana. Bom, Márcio, para a gente começar, nós vamos deixar separado para o pessoal que está assistindo a gente um resumo de toda a sua trajetória de vida e carreira. Uma trajetória muito bonita, começando a trabalhar com 13 anos, né? Então como empacotador, é uma história muito legal e eu acho que deve ser compartilhada. Qual que é o nosso intuito de tudo isso? Nós que estamos buscando empreender nossa própria carreira, gerenciar nossa própria carreira, cada um tem sua história, cada um tem seu momento, cada um tem seus recursos, suas possibilidades. Mas para nós que estamos buscando esse gerenciamento e empreender nossa carreira, é muito importante que a gente tenha boas referências, ótimas referências para isso. E o Márcio com certeza é uma delas. Então vai estar disponível para vocês esse resumo de um pouco da história de vida e profissional que traçado até aqui, que ainda tem muita coisa pela frente, né? Márcio, pegando esse gancho da tua vivência, queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal como foi essa trajetória tanto universitária e a decisão de começar a trabalhar no ambiente corporativo e quais foram as áreas que você permeou durante essa sua trajetória no ambiente corporativo. Legal, vou tentar fazer uma resposta rápida, porque vendo de fora parece que foi rápido. Exatamente. Mas de dentro demorou um tempão. Uhum. E é sempre assim, né? Todas as pessoas olham e falam, pô, o cara tem 36 anos, já é o presidente, puxa, que rapidão. Rapidão Sim. Nada, meu. Dos 13 aos 36 tem mó tempão, né? Então Sim. Não é tão rápido assim. Sim. É que eu comecei muito cedo. Mas na verdade eu acho que é bem possível chegar a um nível hierárquico tão alto, bem mais cedo inclusive do que eu cheguei. A minha carreira inteira foi pautada por restrições. Diferente do que eu gostaria que os meus filhos tivessem, que é opção, eu não tive opção. E ao invés de ficar chorando e reclamando e dizendo que, puxa vida, porque justo eu comecei a fazer diferente. Eu transformei a restrição em oportunidade. Então, como eu não estava acostumado com opção, eu nem sabia o que era ter opção, eu só tinha uma, então é a teoria da restrição, eu comecei a pensar diferente. Como é que eu posso fazer para esse ambiente inóspito que eu vivo me oferecer oportunidades de verdade? Então eu comecei a fazer tudo aquilo que ninguém gostava e que ninguém queria. Todos os trabalhos mais chatos, mais repetitivos e mais subalternos que todo mundo evitava, eu era opção de braço levantado. Sempre. Recentemente eu dei uma entrevista para uma rádio e me foi perguntado, como é que você conseguiu tão cedo? Eu digo sempre a mesma coisa, é a persistência. E eu também tenho que me permitir não ter tanto orgulho, porque os jovens, quando vão começar a carreira, eles querem trabalhar nas áreas mais sexy. Uhum. Então eu quero planejamento estratégico, eu quero todas as áreas ligadas às coisas mais sofisticadas. Mas não necessariamente as melhores oportunidades estão aí. Então eu recomendo aos jovens que estão agora na universidade ou que acabaram de sair e que querem algo mais, que não fiquem travando, não fiquem criando barreiras. A grande vantagem é o seguinte, o nosso objetivo não é ser ou estar em algum lugar. O nosso objetivo é ser feliz. Então eu não quero ser um executivo X, eu quero ser feliz, antes de mais nada. E eu não quero ter algo, eu quero poder, de fato, fazer algo diferente, criar um legado. Então a gente não precisa ficar restringindo em nada. Basta a restrição que algumas pessoas como eu têm na vida. Daí para frente, eu aceito boas propostas, eu aceito caminhos diferentes, eu aceito trabalhos mais básicos, mas quando eu vou para lá, eu faço o meu melhor. Então eu deixo de ser alguém
e passo a ser a melhor solução. Então a recomendação é: não se trave, não crie barreiras e tente ser uma boa solução. Os líderes que conviveram comigo nesse período, eles olhavam para mim como alguém que vale a pena ter. Então eles alavancavam a minha carreira, porque em todos os lugares onde eu passava, eu oferecia soluções, independente de quais eram. Uhum. Eu acho que principalmente essa ideia de trazer a trajetória, para a gente poder compartilhar isso, não é justamente para que o caminho em que cada um faça, ou se você almeja se desenvolver dessa forma, que faça a mesma coisa. A ideia não é que você faça repetidamente o mesmo caminho, mas só que você consiga conectar com qual foi o mindset, qual foi o pensamento, qual foi a estratégia, né? Qual foi o jeito de encarar isso e não seguir o mesmo caminho em cargos? O objetivo, Caio, é o seguinte: você tem que definir quais são os seus valores e o que você quer para a sua vida. Uhum. Se o que você quiser for simples, como o que eu queria, por exemplo, só querer ser feliz. Sim. Então pouco importa a área, pouco importa a empresa, desde que eu consiga materializar naquele lugar um ambiente que me faz bem. Então eu comecei minha carreira trabalhando numa loja, comércio. Eu achava legal aquilo, eu achava que dava para comprar o videogame que eu queria, sabe? Uhum. Basicamente isso. 12 para 13 anos, não dava para pensar muito mais que isso, né? Depois eu fui progredindo, comecei a andar pelo centro da cidade, vi um banco lá que estava com oportunidades para jovens aprendizes, fui para o banco. Aprendi, gostei de mexer com números. Procurei um estágio, comecei a fazer faculdade de administração e fui para uma empresa para fazer meu primeiro estágio. Fiz o meu primeiro estágio na área que eu considero muito difícil, que é contabilidade, não sabia absolutamente nada daquilo, aprendi. Depois eu já queria uma coisa nova, e eu mudei. E diferente do que a gente vê muito hoje, que a gente fala da infidelidade, que o jovem quer sair e dane-se o mundo, eu tive naquele momento uma certa resiliência. Eu fiquei 7 anos na mesma empresa, mas é como se a cada ano eu trocasse de empresa, porque eu estava num lugar que me abria a possibilidade de mudar. Então eu passei por diversas áreas e aprendi muitas coisas. Naquele momento, sempre nas áreas financeiras. Mas eu passei por todas, de contabilidade a tesouraria, custos, planejamento financeiro, área de informação de preços, eu passei por quase todas. E depois eu comecei a ver que isso era interessante. Então eu ainda fiquei bastante tempo, trabalhei 15 anos na área financeira, cheguei a controller, aqui na Electro inclusive, gerente de controladoria. E depois eu comecei a perceber que dava para fazer algo mais. Por mais que o meu sonho era um sonho bem focado em ser diretor financeiro, que é meio robotizado, né? Você pensa numa carreira vertical, que você sobe, mas às vezes falta um pouco de base. E essa base vem à medida que você diversifica. Então, quando eu me abri um pouco mais e as oportunidades começaram a surgir, eu comecei a fazer coisas diferentes e caminhar pela carreira, simplesmente buscando me fazer bem e ser feliz, porque aí eu poderia fazer um trabalho melhor, a coisa foi ampliando e aumentando. Então, aqui na Electro eu passei, por exemplo, por diversas áreas. Passei por áreas desde comunicação até recursos humanos, segurança, meio ambiente, qualidade de gestão, logística, compras, TI. Então, eu passei por muita coisa, muitas áreas. Então, é bastante divertido isso. E aí, quando você vai para uma entrevista para ver se você vai ser o CEO ou não, o que as pessoas procuram é quem melhor representa os meus interesses. Quem pode fazer por mim o que eu faria se estivesse lá. Não adianta ter um grande especialista focado num assunto apenas, porque quando você sentar na cadeira de CEO, você vai ter que saber mais do que um assunto, possivelmente de todos, não necessariamente com a profundidade que um técnico tem. E até falando sobre essa autonomia, essa flexibilidade, você vê, então quer dizer que é possível a gente, mesmo no ambiente corporativo, experimentar essas novas atividades, experimentar atividades diferentes, se conectar com elas, é uma coisa que depende muito do nosso interesse em fazer isso, da nossa busca, né? É que muitas vezes as pessoas são formatadas pelo histórico, pelas tradições, e elas acham que uma carreira sustentável é a carreira que começa numa área como júnior e termina na mesma área como gerente. Isso é um modelo antigo, né? O modelo mais novo é o seguinte: você tem que ver quais são os seus pontos fortes e trabalhar em favor desses pontos fortes, corrigindo pontos que não são tão fortes, melhorando, mas, sobretudo, otimizando as suas possibilidades. Então, você pode empreender dentro de uma corporação. Exatamente. Depende do risco que você quer assumir. Porque as pessoas, às vezes, preferem a carreira vertical e não a diagonal,
porque eles não querem assumir riscos. Tem gente que me diz assim, puxa, mas se eu ficar trocando de área toda hora, quando eu perder o emprego e for procurar outro, eu vou procurar para ser o quê? Eu sou o pato, eu não voo bem, eu não nado bem, eu não caminho bem, então eu não sou bom em nada, ninguém vai me querer. Bom, então você já está pensando no negativo, né? Porque você já está pensando que vai perder o emprego e vai precisar procurar. Agora, pensa pelo outro lado. E se você mostrar uma versatilidade, que conhece a área de operações, conhece a área comercial e também conhece a área financeira? Então você pode ser um coringa. Agora, você tem que ser capaz de fazer bem, mas não precisa ser com tanta profundidade assim. E até pensando no método de crescimento, hoje às vezes se confunde muito também na carreira corporativa que o caminho ele deve ser sempre de gestão, de liderança, e você pode ter outras alternativas, né? Sem dúvida, Caio. A gente criou aqui uma coisa que já existe muito bem descrita nos melhores livros de gestão, que é a nossa carreira de especialista, é a carreira em Y, né? Que é uma carreira que também prestigia, dentro do nosso hall de líderes, pessoas que desejam ser especialistas. Aí é o contrário. Aí precisa de profundidade em assuntos, em menos assuntos, mas grande profundidade. Nós temos uma carreira hoje que, por exemplo, um executivo sênior, ele tem benefícios, até um carro da companhia, por exemplo, com todos os benefícios de salário, de bônus, etc., equivalentes a de um gerente executivo bem sênior, que está quase no nível de um diretor. E eles têm níveis equivalentes entre o que é gestor e o que não é gestor. Por quê? Porque nós acreditamos que os especialistas hoje são mais raros do que bons líderes. Porque como foi sempre muito sexy ser gestor, parece que não existe outra coisa boa no mundo. Então a gente mostra para as pessoas que sim, ser especialista é muito legal. E dá para você a condição de você ser feliz se você não quer fazer gestão de pessoas. Porque talvez você seja um cientista em algo, mas você não queira ficar ali fazendo a gestão, tendo que entender, fazer um coach bem feito, fazer um bom feedback. Então tem pessoas que não gostam disso. Então nós criamos um outro caminho para esse tipo de gente que quer ser um grande especialista. Hoje nós temos metade da nossa gestão, da nossa liderança em gestão e metade da nossa liderança em especialidades. Todos líderes. E cada vez mais essas possibilidades fazem com que isso fique mais adequado, mais adaptado ao perfil e aonde a pessoa busca, onde se sente melhor, né? Se a felicidade é importante, nós precisamos criar caminho. Exatamente. E pensando nisso do caminho, hoje, até pensando nessa questão do sexy, empresas como startup, de empreendedorismo social, elas hoje remetem uma imagem para o jovem de liberdade, autonomia, de flexibilidade, né? Como você vê esse cenário hoje dessa realidade no ambiente corporativo? Porque muitas vezes esse jovem coloca essas possibilidades de liberdade e flexibilidade no ambiente corporativo como contrário a isso. Como você vê a realidade disso hoje? Eu amo liberdade, autonomia, protagonismo, acho maravilhoso. E você só vai encontrar isso na sua vida quando você buscar, não necessariamente num lugar apenas. Achar que isso está dentro de uma startup pode ser um baita engano. Exatamente. Você vai encontrar onde você tiver méritos por isso. Por exemplo, na nossa empresa, nós temos startups internas. Pessoas que querem empreender de forma responsável e a gente patrocina aqui. Dentro da empresa, nós somos parceiros. Então você pode ser empreendedor aqui dentro de uma empresa? Sim, claro, obviamente. Mas você pode também ter sucesso fora, numa startup? Sim, claro, obviamente. Agora, se você vai para uma startup achando que lá vai ser free for fun, fica tranquilo, tá de boa, eu sou meu chefe, trabalha de pijama, tá morto, não vai suportar. Para ser competitivo, tem que ser competitivo exatamente como você seria trabalhando numa empresa onde tem um chefe. Porque tem gente que odeia o chefe, mas o chefe é aquele cara que não deixa você desanimar, não deixa você ficar com preguiça. Pelo menos os gestores que nós temos aqui, que são pessoas que te ajudam a empreender, que fazem com que eles sejam vistos como facilitadores dessa progressão. Então, é uma ilusão achar que uma startup é um ambiente fácil e dominado, e também é uma ilusão achar que dentro do mundo corporativo não tem espaço para isso. Depende de você. A gente está ansioso por boas propostas, mas o que mais vem é reclamação.
E achar que justamente esse ambiente é engessado e que ele é assim, que ele não passa por mudanças e que justamente por ele ser dessa forma você não consegue propor essas coisas. Né? É que as pessoas têm alguns estigmas que são... Eles já estão ficando ultrapassados, sabe, Caio? As pessoas não estão percebendo que o mundo está mudando. E há mais ou menos 10 anos, né? Eu já entro no papo de tiozinho, né? Eu tô com 41 e você começa a falar, 10 anos, né? Parece putz. Mas na verdade é o seguinte, há 10 anos atrás, você não ouvia falar de felicidade no trabalho. A felicidade só entrava na frase quando tinha o trabalho também, quando era estou indo embora. Então na mesma frase só combinava assim. Agora a gente vê as melhores universidades do mundo e as melhores empresas do mundo trabalhando fortemente nisso. Sim. Então, o que é ser feliz para você pode ser diferente do que é ser feliz para mim. E as empresas mais preparadas e que estão mais avançadas no mundo competitivo, elas estão olhando para isso de verdade. Então, se você acha que você vai ser feliz trabalhando num ambiente que tem qualidade de vida, você pode encontrar isso no mundo corporativo. Depende da qualidade das suas propostas. Depende do que você agrega. Depende do que é qualidade de vida para você. Então, a quantidade que era antes o único fator de medição da competência de alguém, aquele cara é bom, ele trabalha 18 horas por dia, isso aí não vale mais. Agora é a qualidade do que você faz e a forma como você é produtivo e intuitivo, que você tem a capacidade de enxergar o fim desde o começo, você consegue ver, você consegue dar movimento, você consegue não ficar milindrado dentro do mundo corporativo, porque o mundo corporativo é competitivo. Sim. Mas o mundo da startup não é? Muito. Então é muito, ou seja, nenhuma novidade. A gente precisa pensar, nós temos agora a oportunidade de inserir dentro do mundo corporativo e das startups a felicidade. Então, será que a gente consegue fazer o equilíbrio? Desde que a gente seja produtivo, consiga fazer coisas que são competitivas e que são adequadas aos propósitos que nós temos de negócio e de sociedade. É possível equilibrar. O que nós temos feito aqui é equilíbrio. A nossa rentabilidade sobe, a nossa qualidade aumenta e a felicidade também. Sim. 5 vezes a melhor empresa para trabalhar do Brasil, nós fazemos pesquisa e dá 99% de satisfação. Bom, por que deu 99%? Bom, as pessoas encontraram um propósito. Exato. Todo mundo diz que a unanimidade é burra, né? Então é por isso que a gente deixa 1% de reserva. Na verdade, as pessoas encontraram mais do que um trabalho. Elas encontraram um ambiente onde elas conseguem ser felizes. E aí, se ela é feliz, será que ela produz do mesmo jeito de quando ela se sentia um empregado? Essa que é a sacada. Será que essa barreira não está sendo ultrapassada? Ela já não está sendo quebrada? E quem não percebe isso está fora. Agora, os jovens que estão chegando agora, que estão com vontade, será que eles vão aceitar aquele mundo do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Chega o jovem aqui e já trata como subalterno? Absolutamente não. O que a gente quer? A gente quer incluir imediatamente qualquer pessoa que possa agregar valor e abrir pistas para que ela trafegue na melhor velocidade possível com segurança, fazendo com que a carreira seja próspera e que a pessoa se sinta bem. Esse é o equilíbrio que faz com que a nossa empresa não seja só admirada pelo ponto de vista dos colaboradores, mas do acionista, porque a gente consegue fazer um resultado acima da média. Isso para nós é sustentabilidade. Sim. E até proporcionar dentro dessas pistas que ele encontre quais são as possibilidades para que ele consiga conciliar vida profissional, vida pessoal, da qualidade de vida. A gente sabe hoje muito bem que é extremamente necessário a gente adequar tudo isso, os hábitos positivos, a gente conseguir trabalhar nossa vida equilibrando tudo isso, né? Então, você oferecendo essas pistas ou possibilidades, você dá a oportunidade dele adequar ao estilo de vida, aquela qualidade onde ele busca, que para cada um é de uma forma, e mesmo assim conseguir se desenvolver num ambiente corporativo. Esse negócio é bastante interessante porque para cada pessoa é de um jeito, mas tem uma coisa que é comum a todos. Você precisa equilibrar a sua vida em 4 fatores primordiais. A primeira coisa, obviamente, é você mesmo. Então você precisa encontrar um tempo para você, fazer o que é importante para você e gostar de você. Depois você precisa fazer exatamente a mesma coisa para sua família. Você precisa ter tempo para sua família. Se você é solteiro ou solteira, você precisa ter tempo para namorar, você precisa ter tempo para curtir, você precisa ter tempo para essas coisas que são as coisas coletivas. Depois você precisa ter tempo para trabalhar.
E quando você estiver no trabalho, não é a quantidade, então você não precisa sair tardão. Você precisa fazer bem feito. Exato. Você precisa chegar de manhã e sair à tarde e ter produzido algo. Não ficar lá de corpo presente vivendo o que a gente chama de presenteísmo, sabe? Parece que morreu e está lá sentado esperando o mundo acontecer. E o quarto é o sono. Precisa dormir. Precisa descansar para ter energia para o dia seguinte, para você não entrar numa reunião e ficar lá rarefeito, morrendo na reunião porque não dormiu na noite anterior. Então esse equilíbrio é fundamental. Da atividade física, de você poder ter seu momento de lazer, do seu momento com seus familiares, enfim. Eu perdi muito tempo nisso, sabe? Que eu comecei a fazer atividade física depois que eu virei presidente. Até então eu não fazia absolutamente nada. Mas aí eu comecei a olhar, eu estava ficando acima do peso, e não era pouco não. E aí eu comecei a correr. Aí eu acordo um pouquinho mais cedo, então eu não durmo mais 8 horas por dia, agora eu durmo 7 só. E eu dedico 1 hora à corrida de manhãzinha. E aí eu baixei 20 quilinhos e fiquei melhor, a minha disposição melhorou, claro. A saúde melhorou. E eu consigo fazer uma gestão que me permite ir embora cedo, ter tempo com a minha família. Ou seja, o meu chefe não ficou bravo porque eu saio mais cedo, sabe? Porque quando você sai no horário, você está saindo mais cedo, é assim que as pessoas dizem, sabe? Então, eles não ficou bravos, sabe por quê? Porque o resultado que eu entrego para ele é mais do que o que ele precisa. Exato. Ele me desafia num nível e eu tenho entregue mais do que eu desafio. Eu não conheço ninguém que vai achar isso ruim. Sim. E até se você está sendo gerenciado dessa forma por tempo e você mesmo está acreditando que o tempo é o determinante, então acho que está na hora de você rever também algumas coisas. Bom, se eu ficar até mais tarde, mesmo não fazendo aquilo que eu acho que é o máximo, ou mesmo fazendo aquilo que eu acho de verdade que é o melhor, mas pelo menos eu estou indo embora mais tarde, então por isso eu devo ser recompensado. Então você também mudar. A gente fala muito aqui no Carreira 21 e a gente vai falar ainda mais durante a semana, que é de você ser líder de si mesmo. Cada vez mais você mesmo gerenciar a sua própria carreira. Entender quais são as possibilidades, entender a cultura do ambiente onde você está, entender como funciona, quais são os métodos de você se relacionar bem dentro da empresa, do ambiente de trabalho, o que você tem que levar em consideração, quais são as competências que você tem que desenvolver, mas acima de tudo, você assumir essa responsabilidade da sua trajetória e não depositar ela no seu gestor, não depositar ela no RH ou não depositar ela na empresa. É um conjunto, mas principalmente do seu gerenciamento. Né? É isso aí, eu até vou aproveitar, né? Eu escrevi um livro esse ano e foi bastante divertido. É um exercício de coerência bem interessante. E lá eu falei um pouco sobre isso, sabe? Até uso um exemplo da minha mãe, né? Que é uma pessoa muito simples, humilde, mas tem uma ideia bastante interessante. Ela diz assim para mim, você é capaz de jogar bem um jogo que você não sabe a regra? Será que é possível fazer isso? Então você está meio confuso com relação à regra, você não sabe direito. É possível fazer bem feito? É quase impossível, né? Então, ao invés de você ficar aí pondo a culpa em alguém, falando que o RH é isso, que não sei quem é aquilo, etc., conheça a empresa que você está trabalhando. Leia os procedimentos que fazem sentido para a sua trajetória na empresa e proponha melhorias. Leva propostas. Reclamação ninguém suporta, mas proposta, especialmente as boas, não é aquela proposta que vai melhorar a sua vida. É a proposta que é justa e coerente, que mostra uma transparência da sua parte em relação ao que é bom para o todo. Isso faz um sentido e as empresas que são mais interessadas em evoluir vão adorar a gente assim. Então, conheça a empresa, não só a sua pequena área, porque amanhã, quem sabe onde você estará. Sim, e até conhecer a empresa no momento que você está passando por um processo seletivo, por um processo que você está avaliando. Faz toda a diferença, né? Sim, porque na hora que você vai procurar isso, não é só olhar de repente o teu salário, ou a tua vaga, ou a tua atividade, mas o que a empresa busca como um todo, qual a estratégia, qual o intuito, como é a cultura, né? Tem duas coisinhas que eu gostaria de dizer, até aproveitando que você falou disso, Caio, que a primeira coisa é os jovens que estão chegando agora na empresa, eles buscam às vezes, né, felizmente não são em todos os casos, coisas que eu considero equivocadas. Certo. Primeiro é o salário. E um jovem em início de carreira, a última coisa que ele tem que se preocupar é com o salário. Ele tem que se preocupar, eu vou aprender, eu vou ter a chance de opinar, eu vou poder participar mesmo. Essas são as perguntas cruciais. Quanto você vai ganhar depende da prospecção de possibilidades que você vai ter lá. E a outra coisa que eu acho que também deve ser repensada é a seguinte. Eu fiz engenharia, eu no caso sou administrador, mas um jovem que fez engenharia, pensar, eu fiz engenharia e pô, estudei cálculo pra caramba, eu quero ser engenheiro. Cuidado, porque se você quiser só ser feliz,
Você pode ser qualquer outra coisa. Ou seja, eventualmente alguém está te entrevistando, viu um grande potencial para você, por exemplo, trabalhar na área de compras. E vai ajudar você a ser um baita cara de compras e que eventualmente possa ser um diretor de compras um dia. Mas aí você fala, não, peraí, cara, tanto cálculo que eu fiz, eu quero ter um CREA e quero ser engenheiro. Então, não coloque barreiras na sua vida, o mundo já vai colocar bastante. Deixa o mundo colocar, você não, você tira barreiras. Então é muito importante não ser viciado, porque o estudo é fundamental, necessário, a vida toda. Mas ele não pode ser um instrumento que te coloca num trilho. A sua vida não precisa ser um trilho, você pode diversificar. Então quando você se limita, as suas chances diminuem muito. Não faça isso com a sua carreira. Você está começando. Exato. Buscar sempre abrir o horizonte. Claro. Entender o que você tem de melhor, mas saber onde, o máximo de coisas que você pode fazer e usufruir disso. E depois que entra na empresa, continue aberto a novas possibilidades. Primeira coisa que o estagiário quer, ser efetivado. Aí ele entra e está num trilho, tem uma chance. Se ele abriu as perspectivas e as possibilidades e conheceu áreas e almoçou com pessoas diferentes, ou não é todo dia a mesma turminha, ele conhece gente, se entrosa, as chances são enormes. Gente boa não precisa se preocupar, vai conseguir, mas precisa também aparecer como opção, né? Porque senão fica restrito. O restrito só tem um caminho. Pode ser que não dê certo. Uhum. E trabalhar alguns pilares, né? Então, trabalhar o pilar do relacionamento, de entender o funcionamento, se mostrar, ouvir, se conectar, as competências, entender quais são as competências que eu tenho, quais que eu quero desenvolver, o autoconhecimento também. Eu falo da restrição no início da nossa conversa aqui como algo que foi a minha trajetória. Certo. Pô, não é fácil isso. Pensa que eu não queria também trabalhar em áreas mais sofisticadas e tive que fazer coisas que eu não gostava muito, mas foi o que alavancou as minhas possibilidades. É um caminho? Pô, é um caminho legal, faz sentido. Mas e se você puder ter este e outros? Então, você precisa se conhecer um pouco, tipo, o que me faz bem? O que eu curto? E procura isso. Uhum. Vai pra cima. Sim. Encontra um caminho, sabe? E contar com pessoas que tenham interesse genuíno em você faz sentido também. Conversar com alguém, pedir opinião, ter a humildade, que é fundamental, para dizer o que você acha, onde que eu preciso melhorar. Isso é fundamental, é muito importante. Eu acho que até a questão de mensurar resultados também, né? Entender que tipo de resultado eu já trouxe até aqui na minha carreira, pode ser curta, mas enfim, mesmo assim, mensurar os resultados que eu já tive e quais são os resultados que eu almejo, que eu planejo, que eu entendo que eu posso alcançar dentro dessa área, como uma proposta mesmo. Conseguir mensurar essa questão em resultados e não só em gosto, né? Eu acho que vai ser mais legal, eu acho que vai ser mais gostoso. Pode ser, pode te dar mais prazer, mas quais são os resultados que você vai trazer, que você entende que você vai proporcionar? Eu costumo pedir para os jovens que estão começando a carreira sempre fazer um plano e que tenha pelo menos 5 possibilidades nesse plano. E aí eu já preparo ele para ficar conformado, ele ou ela, né? Porque hoje as mulheres estão fazendo uma diferença enorme nas empresas, mas para ficarem acostumados ou acostumadas a mudar os planos. Nós temos, felizmente, a capacidade e a condição de mudar de ideia. Então a gente faz um plano e eventualmente vai ajustando o plano. Não precisa ser o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim. Mas tem que ter flexibilidade. Então como é que eu faço? Eu monto o meu plano e me preparo para esse plano, conhecendo pessoas, exercendo o relacionamento de maneira intensiva, um relacionamento positivo, tem uma troca. Eu ofereço e também recebo. E fazendo esse caminho para ampliar as minhas possibilidades nessas 5 opções. Ao mesmo tempo, eu fico totalmente disponível para opções que eu não tenho enxergado ainda. Então, quando alguém chega para mim e diz, olha, o que você quer para a sua vida? Eu digo, eu sei o que eu quero para a minha vida, mas talvez tenha coisas que eu ainda não tenha visto. Você tem alguma sugestão para mim? Por quê? Porque se eu disser de cara o que eu quero para a minha vida e ele tiver alguma coisa que eu não pensei, mas que a hora que ele me contar me atraia, e eu contar primeiro o que eu quero, ele pode falar, puxa, mas ele não quer a minha área. Então não seja bobo, isso é negociação. E é claro que o sucesso de uma boa negociação é preparação. E se você tiver isso já preparado e organizado, as suas chances de êxito vão ser maiores.
Então, de novo, não trava. Por mais que sejam 5 opções, não trava nelas, porque o que vem você não sabe. Eu costumo dizer para as pessoas que o meu sonho é chegar para esses jovens, a gente tem jovens aqui com 30, 32 anos que são executivos sênior em nível de diretor já. E eles tiveram uma trajetória muito legal, porque você chegava para ele e dizia, poxa, eu estou com um problema. Ele fala assim, deixa comigo. Ele nem pergunta onde é. Às vezes o problema é no Mato Grosso. E vai ficar 1 ano lá. E o cara vai e resolve. Um cara desse, poxa, a gente cuida de perto. A gente não desiste de fazer esse cara vencer. A gente vai acompanhar. Agora, se ele fala, não, eu só quero planejamento estratégico, planejamento financeiro, estratégia de clientes, marketing, aí, mas não tem essas, nessa lista não está a que eu preciso. Não, mas eu topo também. Tipo, aí já é a segunda opção, né? Aí você já fica meio desanimado com o cara. Então tem que ser um pouco esperto também, né? Acho que o papo de hoje, a gente conseguiu trazer um pouco mais dessa reflexão, da gente perceber que justamente o mercado corporativo, de grandes empresas, ele muitas vezes pode parecer, existem alguns mitos, existem algumas coisas que ficaram para trás, que ainda existem, mas que estão se desmistificando, né? E que principalmente a partir de agora, nesse teu momento de carreira, de você buscar trabalhar no ambiente corporativo, numa grande empresa, saindo da faculdade, umas coisas que você tem que ter para justamente conseguir ter um desempenho sucesso e que te traga felicidade. É isso aí. A gente fala muito da felicidade, eu gostaria de encerrar dizendo a todos os que vão participar e vão assistir esse vídeo que a gente não tem uma fórmula absolutamente, mas que se ela for combinada com respeito e seguir uma filosofia da sua vida, dos seus valores, você pode chegar lá e pode ter uma vida muito próspera, muito legal, que vale a pena de verdade ser vivida, porque você vai curtir isso. Para mim, eu coloquei uma filosofia. E na minha filosofia, primeiro eu preciso acreditar em mim, mas acreditar de verdade, sabe? Porque pode ser que tenha gente que não acredite, tenha gente que te jogue para baixo, e é normal, porque o mundo é competitivo. Então, ao invés de você se contaminar e aceitar a derrota, levanta a cabeça, acredita em você. Depois praticar estudando, se dedicando, conhecendo. É muito importante fazer isso em tempo integral. E depois você vai melhorar, é óbvio. Porque quando você acredita em você, você pratica coisas boas e você é consequência natural melhorar. E você vai melhorar em todos os sentidos. E aí o que eu espero é que o 4º pilar seja também o mais comum. Acredita, pratica, melhora e compartilha. Porque é importante que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que talvez não tenham acesso a ele, que não tenham ainda pensado a respeito dessas coisas. É um trabalho magnífico que está sendo feito aqui, conduzido por você, Caio, pela equipe toda, para pensar, poxa, como é que a gente pode ajudar de verdade as pessoas que têm vontade, mas que ainda não encontraram um caminho? Eu estou contando para vocês um pouco sobre o meu caminho, vocês têm o caminho de vocês, mas tentem olhar para algum caminho que seja bom. Não fica colocando ninguém em pedestal, não fica fazendo esse tipo de frescura. A restrição foi a única coisa que eu tive. É claro que eu tive muita ajuda dos meus pais, pessoas simples, mas que me trataram com um carinho excepcional a vida toda. Mas só depende de você. E se não tiver absolutamente ninguém que tenha interesse genuíno por você, não lamente, reaja. Tem interesse genuíno por alguém, compartilhe. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que seja útil para as pessoas. Com certeza. A gente que agradece a oportunidade. Valeu, Caio. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.